Mateus 6, 5 a 8. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Certa vez os discípulos pediram a Jesus para ele os ensinar a orar. Lemos isso em Lucas 1, 11, 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eles devem ter percebido que havia uma ligação íntima entre a forma como Jesus vivia, pregava, como ele fazia milagres e a forma como ele orava. A oração é ao mesmo tempo algo tão simples e tão complexo. A oração está para a nossa vida espiritual como respirar está para a nossa vida física. Toda a gente sabe respirar, mas, ao mesmo tempo, um atleta necessita de aprender a respirar corretamente, pois se não o fizer, não vai ser bem-sucedido. Jesus, antes de ensinar aos seus discípulos a oração modelo, a oração do Pai Nosso, quis ensinar algo muito importante sobre a própria oração. Nestes versos, Jesus usa o conceito da hipocrisia e a forma como os gentios oravam para nos ensinar coisas muito importantes sobre a oração. Olhando para os exemplos que Jesus dá, podemos entender que a oração é sempre feita com uma motivação e com um objetivo. Vejamos então qual a motivação e o objetivo que Jesus diz que tinham os hipócritas, os gentios, e qual deve ser a motivação e o objetivo daqueles que são discípulos de Jesus. Comecemos então pela motivação dos hipócritas. Jesus diz que o hipócrita faz uma oração que não é consistente. Ele ora em público, em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, mas não ora em privado. A sua motivação para orar é que os homens o vejam, para serem vistos pelos homens. Para que os homens o vejam orar, para que todos vejam quão espiritual ele é. Podemos dizer que a motivação dos hipócritas era porque eles queriam ser vistos pelos homens. Vejamos agora a motivação dos gentios. A oração dos gentios é feita porque eles tinham necessidade de alguma coisa. Eles queriam que os deuses lhe dessem aquilo que eles queriam, que eles tinham necessidade, aquilo que estava em falta nas suas vidas. Por isso eles precisavam de falar muito, de impressionar os deuses e até, inclusive, precisavam de os informar, repetindo quais eram os seus pedidos e as suas necessidades. Podemos dizer que a motivação dos gentios é porque algo importante estava em risco na sua vida e eles pretendiam que fosse resolvido. Vejamos agora a motivação dos discípulos. Qual deve ser a motivação dos discípulos de Jesus? Jesus disse aos seus discípulos que não deviam orar da forma como os hipócritas oravam, nem da forma como os gentios oravam. A motivação dos discípulos para orar devia ser porque eles tinham um Deus que era o seu Pai. Um Deus que era o seu Pai. E era por ele que eles deviam querer ser vistos. E ele, como Pai, sabia do que eles necessitavam, mesmo antes de eles lhe pedirem.
Podemos dizer que o objetivo dos discípulos era porque eles queriam ser vistos por Deus, estar na presença de Deus, estar na presença do Pai. Vejamos agora o objetivo dos hipócritas. Dado que a motivação dos hipócritas, quando estavam a orar, era serem vistos pelos homens, Jesus disse então que o seu galardão, o seu objetivo, já tinha sido plenamente alcançado. Já receberam o seu galardão. Isto mostra que eles tinham um ídolo no seu coração. Eles queriam, acima de tudo, o reconhecimento por parte dos outros de que eles eram pessoas espirituais. Podemos dizer que o seu objetivo era receber o galardão dos homens. Em relação aos gentios, qual era o seu objetivo? O objetivo dos gentios era receber aquilo que eles pretendiam, aquilo que para eles era o mais importante, sem o qual a sua vida não faria sentido. E por isso eles usavam de vãs repetições e falavam muito para serem ouvidos. Podemos dizer que o objetivo dos gentios era receber o que era pedido, é terem aquilo que eles queriam receber. Qual é o objetivo então dos discípulos, finalizando? Jesus disse que quando eles orassem, deviam fazer no seu quarto. E o Pai que via secretamente os recompensaria. A maior recompensa que um discípulo de Jesus pode ter é o próprio Deus, a sua presença. Só nós mesmos podemos, no nosso interior, no nosso coração, dizer qual é a motivação que nos leva a orar e qual o objetivo que temos quando oramos. É para sermos vistos pelos outros? Porque algo muito importante na nossa vida está em causa? Ou para sermos vistos por Deus, pelo Pai, para estarmos na sua presença? É para obtermos o que para nós é o nosso ídolo, sejam os bens materiais, seja saúde, sucesso, reconhecimento por parte dos outros? Ou é para termos Deus na nossa vida, para Ele, que é o nosso Pai, esteja mais presente na nossa vida e a nossa relação com Ele seja uma relação cada vez mais constante, dependendo dEle, ouvindo, recebendo o seu poder, a sua sabedoria, pedindo que a sua vontade seja feita, pedindo que possamos agir para a glória dEle. É exatamente através da motivação e do objetivo que temos quando oramos que podemos identificar se Deus é verdadeiramente o nosso Deus, se Ele é o nosso Pai. Sabemos que homens santos de Deus passavam muito tempo em oração. No entanto, necessitamos de entender que o ponto principal não é que esses homens santos passavam muito tempo em oração. O que acontecia é que eles não estavam a ver as horas a passar. Eles estavam na presença de Deus. E o tempo passava sem que eles se preocupassem quantas horas tinham despendido em oração. Eles não estavam preocupados em medir o tempo para depois dizer aos outros o quão espirituais eles eram. O tempo que passamos em oração nunca é o critério para medir a nossa espiritualidade. Podemos saber se Deus é verdadeiramente o nosso Pai, o nosso Deus, pelo objetivo que temos quando oramos. Será que só oramos quando alguma coisa importante para nós está em causa? Será que só oramos quando aquilo que é o nosso tesouro está em perigo? Aquilo que realmente queremos está em perigo? Será que só oramos apenas quando estamos em dificuldade, quando as coisas estão realmente mal? É apenas nesses momentos que entramos no nosso quarto e em oculto oramos ao Pai e quando as coisas melhoram, deixamos de orar? Se aquilo que realmente desejamos, se o nosso objetivo é Deus, a sua presença, a sua vontade, então sim,
podemos dizer que oramos verdadeiramente. Concluindo, o que nos motiva e qual o objetivo que temos na nossa oração definem claramente quem é o nosso Deus. Se quem adoramos não é Deus, então só vamos orar quando o que nós adoramos está em risco, quando falhou, quando nos foi tirado. Por isso a nossa oração vai ser inconsistente. Uma forma de saber o que mais adoramos é observando o que pensamos quando estamos sozinhos. O que pensamos no secreto, no mais íntimo do nosso ser, isso é o que mais adoramos. Quando realmente adoramos a Deus, é Ele que traz sentido à nossa vida. É para Ele que confluem os nossos pensamentos quando estamos sozinhos. É com Ele que temos prazer em estar. Quando Deus é o bem supremo da nossa vida, então vamos orar sem cessar. Estamos sempre em oração. É certo que há momentos em que fechamos a porta do nosso quarto e oramos. É certo que há momentos em que oramos em público. No entanto, o público para quem realmente estamos a orar é composto por uma só pessoa, o nosso Deus. É por tudo isto que a oração que Jesus vai ensinar aos seus discípulos, a oração do Pai Nosso, começa exatamente com uma frase que define quem é o nosso Deus. Quem é que queremos adorar? Qual é o nome que queremos que seja santificado?